Eu fiz alguns vídeos aqui falando sobre o divórcio com o narcisista. Eu acho engraçado as pessoas falarem muito isso, porque não é uma coisa tão comum, não é uma coisa fácil. E o que acontece? O narcisista, ele não nos vê como uma pessoa. Ele nos vê como um boneco. Eu vou pegar essa pessoa, vou estudar ela, saber onde eu atinjo, onde eu não atinjo, aquilo que dói, aquilo que não dói, o que ela gosta, o que ela não gosta, os tipos de reações que ela tem em determinadas situações, qual a linha de pensamento sobre determinados assuntos, o que ela pensa diante de alguns desafios e por aí vai. Ou seja, quando ele aparece na nossa vida, é o príncipe encantado. Simples assim. Sabe aquele príncipe encantado das histórias de Branca de Neve? Que a gente sempre tinha aquele pensamento, nossa, o príncipe vai vir me salvar. Não, filha, ele vai vir te despertar e não vem um príncipe. E aconteceu comigo, acontece com todo mundo que entra num relacionamento tóxico. Porém, a gente só entra num relacionamento tóxico se a gente tiver algum tipo de ferida ativa, o que nos torna dependentes emocionais. E essa pessoa tóxica, ela vai trazer para a nossa vida tudo aquilo que a gente procura. Validação, conforto, aceitação. Vai te aceitar do jeito que você é. Lembrando, só no começo, tá? Porque com o tempo, as coisas vão ficando assim, estranhas. E como eu falei em um vídeo anterior aqui, a gente quando cresce num lar disfuncional, a gente cria mecanismos de defesa para ler o ambiente e ler as pessoas. Tipo assim, uma pessoa tóxica, antes de um surto de fúria, o que ela vai fazer? A gente começa a observar esse tipo de padrão. E lembrando, não é uma pessoa que faz isso, são todas as pessoas tóxicas. Todas elas têm um padrão. E não muda esse padrão, detalhe, muda no sentido assim, conforme o grau de perversidade dela, ela pode mudar a maneira, mas o objetivo é um só, que é nos destruir. E o tempo foi passando, eu fui descobrindo, eu fui observando algumas coisas, porque de repente o meu cabelo, que era tão bonito, já não tá tão bonito mais. Um dia eu escovava, porque falava que ficava bonito escovado, falava que estava horroroso, que era melhor enrolado. E eu sempre tive cabelo muito bonito, muito grande. E um dia eu vesti uma roupa que eu ficava linda, maravilhosa. No outro dia ficava horrorosa, que eu não precisava nem ter coragem de vestir aquela roupa. Num dia a gente tinha relações que eu era a mulher mais foda do mundo, no outro dia eu não era ninguém. Um dia eu conversava o dia todo, no outro não conversava. Fazia greve do silêncio. E o castigo, né, do silêncio, na verdade. E o castigo do silêncio, ele é um castigo nazista, né? Vocês sabem disso. Da época de Hitler. E o silêncio, quando a gente está ferida, ele é atormentador. Porque você não sabe o que você fez, que a pessoa parou de conversar. Você não sabe o que você comentou, que a pessoa não gostou. Ou seja, você se coloca como culpado. Mas você não percebe que é ele te castigando por nada. Ou às vezes porque a gente fez alguma coisa que ele não gostou, mas ele não tem coragem para chegar e falar, mas ele gosta de te torturar. Então o que ele faz? Silencia. E eu vivi isso muitos anos. Então hoje assim, eu olho para as pessoas, eu olho para as situações e eu falo assim, gente, espera aí, eu conheço esse padrão. E esses dias atrás aconteceu um fato engraçado. A gente estava num determinado lugar, numa confraternização, e um rapaz falou para uma moça assim, fala baixo, estou falando muito alto. Só que o detalhe, ele conheceu ela falando alto. E a hora que ele falou isso, e assim, coincidentemente eu olhei para ele a hora que ele estava falando, tava um monte de gente, mas na hora, sem perceber, eu olhei e vi. Entendi ele falar isso para ela. E ela ficou sem graça. Eu e uma outra moça que viu também ficamos sem graça. E eu falei para ela depois, corre, foge. Porque se ele mal te conhece e já tá mandando você falar baixo, daqui a pouco o seu corpo é o problema, o seu cabelo é o problema, a sua conversa é o problema. E vai te adoecer.
E ela ficou sem graça, realmente não entendeu, porque, tipo assim, mal conhecia e já pediu para falar baixo. Poderia ter sido uma brincadeira? Poderia, para quem não conhece o padrão. E hoje eu falo sobre isso porque hoje eu tenho esse entendimento, mas por muito tempo eu achei que eu estava louca. Eu falava, não, mas não é possível que todo mundo é igual. Não é possível que todo lugar tenha um desse. E se existe um lugar que tem narcisistas de todas as formas, abusadores, né? Pessoas más, pessoas do caráter duvidoso, é na igreja. E eu não falo isso baseado em nada, eu falo isso no que eu vi e vivi durante mais de 20 anos. E aí a gente pensa assim, mas a igreja é lugar de reabilitação, vamos dizer assim, que eu já ouvi muita gente falar, uma pessoa faz e acontece aqui, depois vai para a igreja e vira santo. Não, às vezes é só um lugar para ela se esconder por um tempo. Simples assim. Quem realmente está lá com propósito de mudança, de transformação, Deus vai ajudar, com certeza, sem sombra de dúvida. Eu sou prova viva disso, sabe? Não me arrependo de ter ido para lá, não me arrependo nem um pouco. Eu acho que eu precisava ter ido, porque por essa causa eu tenho a fé que eu tenho hoje. Mas não é o lugar que eu quero voltar. Porque hoje eu olho assim, eu falo, gente, tá cheio de pessoas tóxicas. Tá cheio de gente que finge o que não é. E o pior é gente que quer acabar com... Tipo assim, quando encontra uma pessoa que é autêntica, uma pessoa que tem identidade, uma pessoa que tem caráter, eles tentam destruir a gente de todas as formas. Não te aceitam. É como se você não fizesse parte ali daquele bando, entendeu? E tá tudo certo, cada um no seu quadrado. Pra mim não faz sentido mais permanecer lá. Porém, mais de 20 anos eu orava, fazia campanha, pedia direção e não tinha resposta. Hoje eu entendo que eu não estava preparada emocionalmente para descobrir toda a verdade. Porque naquela época, capaz que se eu descobrisse, eu ia surtar, eu ia me matar tranquilamente. Porque quando eu descobri, eu já tinha assim, um psicológico mais forte. E mesmo assim, eu colapsei, né, como diz na psicologia. Então, assim, a gente pensa assim, não, chegou na minha vida perfeito. Sabe aquele homem que você fala, nossa, ele não tem defeito. Ele é carinhoso, ele é atencioso, ele não tem defeito. O tempo vai passar, você vai descobrir que os defeitos dele são muito pesados. Eu não digo nem defeito, né? É a personalidade dele. E já vai fazer 5 anos que eu me divorciei. E eu ainda tenho problemas. Tenho problemas de estar em certos lugares, ele chegar e às vezes parar e ficar me encarando as pessoas que estão comigo, principalmente se for outro homem. E por um tempo eu fiquei em casa. Por um tempo eu me recolhi. Sabe? Só que eu não sou esse tipo de pessoa. Então eu enfrento. E uma hora ele vai ter que desistir. Uma hora ele vai ter que desistir, porque eu não vou. Eu vou continuar vivendo a minha vida. Então, assim, não é tão fácil separar do narcisista, não é tão fácil se desligar dele, como as pessoas pregam por aí. Né? Quem viveu um relacionamento tóxico sabe o quanto é difícil. E não é nem só sobre separar, é o tanto de problema que vem depois. Porque aí a gente descobre que você desenvolveu alguns tipos de doença, alguns estados de alerta, alguns mecanismos de defesa, e você tem que trabalhar tudo isso em terapia. Ou seja, você quase surtou, quase se desviveu ali naquela convivência, mas quando você sai daquela convivência, você ainda precisa lutar para sobreviver, para conseguir voltar a ser uma pessoa melhor do que você era. Então, é isso, eu vou estar sempre falando, vou estar postando vídeos aqui, como eu sempre falo, às vezes eu posto muitos vídeos no mesmo dia, porque nos outros dias eu não tenho tempo, às vezes é porque realmente eu acho necessário, mas fica por aí para você aprender a se defender, aprender mais sobre algumas experiências que eu tive e que eu não quero que você tenha.